O ex-secretário de Estado da Casa Civil, o advogado Douglas Borba, foi o terceiro a depor na 5ª reunião da CPI dos respiradores. Ele pediu exoneração do cargo no último dia 10 de maio, após a secretaria que comandava ter se tornado um dos alvos da operação da Polícia Civil e do Ministério Público, que também apuram possíveis irregularidades na compra dos 200 respiradores mecânicos por R$ 33 milhões, com dispensa de licitação e pagamento antecipado à empresa Veigamed do Rio de Janeiro. Borba começou o depoimento criticando o processo de compra. Eu classificaria como um processo desastroso de compra por parte do governo do Estado, onde ritos não foram obedecidos, onde etapas deixaram de ser superadas, enfim, né, ou não foram superadas, então classifico como um processo desastroso. Douglas Borba afirmou que soube da compra feita em março, apenas no final de abril. A verdade é que esse processo de compra da Veigamed é um processo que passou, infelizmente, passou sem ter o conhecimento de ninguém do governo. Para o senhor ter ideia, eu tive conhecimento dessa compra dos respiradores da Veigamed em 22 de março, numa reunião provocada pelo próprio secretário Elton, onde participou, além de mim, o governador do estado de Santa Catarina e também o chefe de gabinete, no dia 22 de abril, quando o Elton nos chamou para dizer o seguinte: fizemos uma compra, houve um erro, pagamos adiantado e agora estamos com o problema. De acordo com os outros 2 depoentes, Borba exerceu pressão sobre servidores responsáveis por compras relacionadas à pandemia de Covid-19. Teria inclusive apresentado o advogado Leandro Barros, morador de Biguaçu como ele, para intermediar a compra dos respiradores junto à Veigamed. Mas Borba garantiu que, atendendo a um pedido do então secretário de Saúde, Elton Zeferino, apenas encaminhou todas as ofertas que chegaram até ele para a superintendente de gestão de compras da saúde, Márcia Pauli, exonerada do cargo após as denúncias. O próprio secretário Elton, aí em conversa privada comigo, me encaminha o contato da servidora Márcia, falando o seguinte: contato para esclarecimento sobre o que precisamos, segue. Ou seja, por que eu trago esta prova aqui para justificar o meu contato com a Márcia, né? A gente leu e eu também assisti todos os depoimentos lá no Ministério Público e na autoridade policial. Em alguns momentos foi questionado por que um secretário de Estado estaria conversando com uma servidora de segundo escalão de outra secretaria. Isso está muito claro que foi um pedido do próprio secretário Elton, e não foi um pedido para o Douglas, foi um pedido para todos os membros que estavam em atividade naquele momento no grupo de gestão de crise. O que levou o senhor a apresentar o Leandro Barros? Porque o Leandro Barros esteve aqui, disse que ele não representa nenhuma empresa, que ele nunca negociou com o Estado, que ele não tem expertise de negócio, que ele não tem nenhuma relação, que ele nunca vendeu. O fato é o seguinte: o Estado estava com dificuldade de adquirir uma série de produtos. Eu a partir dessa dificuldade, quanto mais fornecedores se apresentarem ao Estado, melhor as opções que o Estado vai ter de compra. Agora, nunca houve, deputado relator, nunca houve qualquer pedido dizendo o seguinte: olha, compra deste, adquire este, ou faça determinada ação em razão deste. Na época da compra dos respiradores, o governo tinha enviado um projeto de lei à Assembleia Legislativa para legalizar pagamentos antecipados e retirou logo em seguida. Questionado sobre o fato, o ex-secretário garantiu que a iniciativa não tinha relação com a aquisição dos equipamentos adquiridos da Veigamed e que ele só soube da compra com o pagamento antecipado quase um mês depois. Então, reitero que esse pagamento antecipado da empresa Veigamed, nós tomamos conhecimento no dia 22 de abril, numa reunião específica em que o secretário Elton nos trouxe essa informação. Mas mandou um projeto para cá para fazer pagamento antecipado, por quê? Pois é, eu só estou reiterando essa situação que o senhor mencionou da Veigamed. Nós não sabíamos desse pagamento antecipado. Na verdade, esse projeto de lei foi construído tendo divergências internas dentro do próprio governo, tá? Para possibilitar o pagamento adiantado. Eu, por exemplo, sempre fui contra esse projeto. Sempre fui contra porque não via garantias legais para que houvesse, de fato, para que houvesse uma certeza do Estado que estaria sendo precavido, né, digamos assim, nas compras.
Questionado sobre a participação dele nos processos de compra relacionados à Covid-19, Borba afirmou que a Secretaria de Estado de Saúde não se reportava ao governo e à Casa Civil. A saúde sempre foi uma ilha no nosso governo. A saúde sempre foi longe do governo. Tinha o seu orçamento próprio, tinha a sua autonomia com a prerrogativa de lei, sua autonomia para decidir o que queria comprar, para comprar sem a participação do grupo gestor, como já foi dito aqui pela Karen, salvo engano, que é a servidora da Secretaria da Administração, né? Pela Resolução 4 de 2017, então a Secretaria Finalística poderia comprar, e nós de fato não tínhamos ingerência nenhuma na saúde, como nem o governador tinha ingerência na saúde. Como houve troca de acusações entre os depoentes, os deputados decidiram promover uma cariação entre o ex-secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino, o ex-secretário de Estado da Casa Civil, Douglas Borba, e a ex-superintendente de Gestão Administrativa da Secretaria da Saúde, Márcia Pauli. Mas o encontro entre os três, inicialmente marcado para a próxima quinta-feira, foi adiado pelos parlamentares para a próxima terça, dia 9, para melhor preparação dos questionamentos a serem feitos.